Saúde os irmãos, que a paz do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Livro Profeta Menor, Abacuque. Vamos estar lendo o tema desse congresso. Eu acho que ficou para mim pregar sobre o tema. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Glória a Deus. Amém. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, pelo privilégio de mais uma vez estar neste lugar para te adorar, te louvar, meu Deus, e poder, meu Deus querido, cultuar juntamente com meu irmão, ó Deus, com minha irmã, Pai querido, o teu santo nome, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado, Senhor Jesus, por cada vida que aqui está, Senhor, para estarmos juntos, ouvindo a tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelos aqueles que estão também nos assistindo pelas redes sociais, que o Senhor possa alcançá-los, assim como o Senhor já está alcançando aqueles que estão aqui dentro, em tua presença. Pai querido, o Senhor sabe, Pai, quanto eu dependo de Ti, Senhor. Quando eu sou, ó Deus, quanto eu sou, Deus, necessitado da sua misericórdia. Pai querido e santo, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, o Senhor sabe que eu não sei, o Senhor sabe que eu não sou, o Senhor sabe que eu não posso, Senhor. Mas eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido, Pai. Operando o Senhor, meu Deus, ninguém pode impedir. Então nessa noite eu te peço, fale conosco, Pai, através da tua palavra, pois o Senhor tem liberdade para falar, para curar, para libertar, para salvar, batizar com o Espírito Santo, Senhor, fazer tudo aquilo que o Senhor, ó Deus amado, tem, ó Deus querido, em teu coração, Senhor. O teu Espírito Santo é indispensável neste lugar. Onde calabaia sui, onde comandarabachai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, sinto, Senhor querido, uma força tentando impedir, ó Pai, a tua glória de descer. Sinto, Pai querido, uma força, ó Deus amado santo, uma opressão tentando impedir, ó Pai, da oração do teu filho subir, meu Pai. Mas eu te peço, como sempre eu te peço, Pai, dá ordem aos teus anjos, ó Deus, que eles venham, Senhor Jesus, com as suas espadas desembainhadas, ó Pai, reflamejante, dissipando toda obra maligna, satânica, Deus querido, seja ela, Senhor, lançada, seja ela criada, seja ela desenvolvida no meio da tua igreja, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. Se no nosso meio há um demônio, Senhor querido, que veio para tentar atrapalhar, Senhor Jesus, impedir, Senhor amado, teu filho de te adorar, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai querido e santo, queimá-lo pelo poder do fogo consumidor que sai das tuas narinas, Senhor querido, que a tua glória, Senhor, de poder envolva a tua igreja, Pai. Vai arrancando a incredulidade, vai arrancando a incerteza, vai arrancando, meu Pai, o coração, ó Pai querido, ó Deus, o coração duro, Senhor, transformando pelo um coração aberto, Senhor querido, que possa receber a tua presença. Vai varrendo a tua casa, Pai, e
tudo que não te provém, não provém da tua vontade, Pai. Falta de fé, intriga, rancor, em nome de Jesus Cristo, toda raiz de amargura, ó Deus, de poder agora, Pai. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra no meio da tua igreja, ó Deus amado e santo. Revela a tua palavra. Abre, Senhor, a porta da palavra, meu Pai, que ela vem, Senhor querido, revelada do céu ao nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus, este lugar é teu, esta igreja é tua, eu sou teu. Bendito seja o teu nome, louvado, eterno seja o teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, o profeta Abacuque, do qual o livro que lemos, ele é um homem que fez a diferença naquilo que é a palavra-chave desse livro, e o nome dele é citado 2 vezes somente na Bíblia, e somente citado no seu próprio livro. Mas Abacuque deixa um ensinamento que Paulo relembra aos romanos, aos gálatas. Eu creio que Paulo escreveu Hebreus e aos hebreus, porque o autor dos hebreus é incerto aos estudiosos, mas para mim foi Paulo que escreveu. Abacuque está numa época não muito boa, porque Deus decidiu se calar. Deus decidiu não mais falar com o povo. Quando a palavra de Deus ou a voz de Deus, ela começa a ser escassa em um lugar, principalmente um povo espiritual, começa a reinar a carne, começa a reinar os desejos humanos, e isso é brecha para Satanás agir, para Satanás ganhar terreno, para Satanás ir trabalhando. Abacuque está preocupado, contemporâneo de Jeremias. Abacuque está preocupado porque ele não ouve Deus falar. O silêncio, como diz aí fora, as falas de muitos homens, é ensurdecedor. Ele se preocupa, por quê? Porque a iniquidade se aumenta, a maldade se aumenta, a violência se aumenta, a impiedade se aumenta cada vez mais. A justiça se enfraquece, a injustiça cria terreno. É uma época em que as pessoas começam a viver e tomar decisão como se fosse Deus falando com eles. Eles começam a tomar atitudes como se estivesse usando Deus nas suas atitudes. Glória a Deus. E quando eles começam a tomar atitudes, Deus começa a incomodar um justo no meio daquela nação. Judá já é uma nação entregue à maldade, à idolatria, a um povo que se dizia ser crente, mas não conhecia o Deus que eles diziam que serviam. Era um misturar de crença, era um misturar de achismo, era um misturar de
É o que você está vendo pela internet aí. É um misturar de coisas que não estão na palavra, de pegar a palavra e distorcer. Então o povo começa a viver os seus dias, e Deus, Ele chama a atenção de um homem. E esse homem é o que escreve o livro, ele é Abacuque. Eu creio que Deus não fala com Abacuque, mas amplia a visão e o entendimento de Abacuque para com aquele tempo. Então Abacuque começa a olhar para a nação e começa a observar. E ele disse: como tem se multiplicado a iniquidade, como tem se multiplicado a maldade no meio do povo. Abacuque começa a olhar e começa a ficar meio perplexo, sem entender o porquê que as coisas aumentavam, a maldade aumentava, a impunidade aumentava. Aqueles que podiam salvar a democracia daquele lugar, aqueles que podiam salvar o entendimento da Bíblia, da lei de Deus, eles começam a ficar de uma forma que Abacuque é chamado a atenção. Eles começam a se misturar com a iniquidade. Os homens que eram para julgar aqueles que faziam coisa errada, julgavam por interesse. Eles julgavam pelas suas vontades. A injustiça se multiplicava no meio deles. E aí Abacuque, ele começa a indagar a Deus. Por que Abacuque começa a indagar a Deus? Ele começa a dizer: até quando, Senhor? Ele começa a chamar a atenção de Deus. Observa, meus irmãos, na Bíblia, todos os profetas traziam a mensagem de Deus para o povo. Agora Abacuque pega o que vê e ora ao Deus que está em silêncio, só observando. Os reis, um após o outro, faziam alianças com outros reis perversos, e a maldade entrava para dentro da nação. Judá estava num caos, a imoralidade crescia principalmente no meio daqueles que se chamavam religiosos. A imoralidade, o caráter, cada vez mais, o caráter mau cada vez mais estava exposto. Compravam e não pagavam, adultério, matavam de graça, perseguiam, prendiam. Os ricos exploravam os pobres. Não havia misericórdia entre os homens, não havia amor entre os homens, e a frieza para com Deus cada vez maior. Então Abacuque, desanimado, angustiado, um homem que estava desanimado, ele olhava e não via Deus falar, ele viu o silêncio de Deus. Eu não sei qual o pior, irmão, se é o silêncio de Deus, ou se é alguma coisa vindo
como uma punição da parte de Deus. Mas para Abacuque estava pior o silêncio. Ele era um profeta, ele podia ouvir a voz de Deus, mas de Deus não falava com ele. Então ele começa a gritar, clamar e dizer: até quando, Senhor? Abacuque desanimado, sem ter força, sem ter vontade de levar à frente, talvez até o seu chamado. Nesse momento ele se encontra paralisado na sua fé. E o nome de Abacuque significa abraço. Não se sabe se significa abraço porque ele foi abandonado pela sua mãe e alguém o abraçou, ou se a sua mãe o amava tanto que, abraçando a ele, colocou esse nome. Para com ele eu não sei o significado, mas para com a nação eu começo a entender ao ler essa passagem bíblica. Então ele clama: até quando, Deus? Sabe o momento que você está tão triste, tão angustiado, não sabe o que fazer, e você já não tem mais o que orar, porque você já repetiu a sua oração? Obrigado, me ajuda. Obrigado, perdoa meus pecados. Sabe quando você está vivendo um silêncio em que até orar para pedir você acha que talvez não vai virar nada? Você pensa assim: eu já pedi, já orei, já fiz campanha, não tem resposta. Eu vejo Deus falar com o A, com o B, com o C, comigo não. Sabe aquele momento que você dobra o joelho e nem a presença dele sente? Talvez assim era Abacuque, triste, com o significado do homem de abraço, do nome de abraço, mas não sentindo nem a presença de Deus por perto. Você entende esse momento? Quem já passou por isso? Que chega em Deus e diz: até quando, Deus? Até quando? Aí dizem para você: vai para o monte tal, lá tem uns profetas. Profeta para os outros, para você é silêncio. Vai na igreja lá, o pastor tem dom de revelação, de profecia. Aí faz um mês que Deus usa o pastor nisso. Vai até para a live do profeta do Pix, mesmo fazendo o Pix, não tem profecia. Porque quando Deus quer calar, irmão, Ele impede até o feiticeiro de falar com você. Ainda bem, né? Porque senão você vai acreditar naquilo que não deveria acreditar. O que Abacuque faz nesse momento, igreja? Ele se põe a perseverar em oração e clamor. Ele fica preocupado porque tanta impiedade, tanta maldade, e Deus não faz nada. Sabe quando você está passando uma perseguição, você é justo, vai estar fazendo tudo certinho, a outra é má, é uma pessoa ruim, não tem nada com Deus, e Deus parece que abençoa ela fala mal de você, te persegue, ela está na bênção e você na prova, não indigna? Não dá indignação? Não dá para ficar indignado, bravo com Jesus? Tem uns que dizem: eu não vou na igreja hoje não, estou emburrado com Jesus. Também não vou assistir a live não, é o pastor, ele conhece minha vida. Tem uns que é emburradinho, irmão.
Mas Abacuque não. Abacuque foi para os pés, mesmo não sentindo nada, e dizendo: até quando, Senhor? O Senhor vai olhar e não vai se importar pelo que está acontecendo. Não, eu falo de um homem crente, irmão, que mesmo não ouvindo a voz de Deus, mesmo não vendo a justiça de Deus, mesmo não vendo Deus agir, ele estava lá, esperando a voz de Deus. Ele estava lá, porque ele, apesar dele não ver mais, não sentir mais nada, ele estava dizendo: eu sei que Deus existe, eu já ouvi falar desse Deus, eu conheço a história desse povo. Para com esse Deus, ele está em silêncio, mas ele existe. Aí Deus fala com ele: não, irmão, esse livro não é muito fácil de pregar. Até falei para minha esposa: estou preocupado com uma palavra muito difícil. Aí Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, Deus fala assim: olha, eu estou levantando os caldeus para punir esse povo. Aí pronto, aí desanimou o homem mesmo. Por quê? Os caldeus, eles eram ímpios a ponto de fazer coisas horríveis. Então ele disse assim: Senhor, como o Senhor vai colocar o pior povo da terra para nos punir? Agora Deus não está dizendo que vai mandar profeta para falar com o povo. Deus não está dizendo que vai consertar o povo. Não, Deus está dizendo que vai mandar uma prova no meio do povo para punir aquele povo. Aí, irmão, ele ouve o que ele não queria ouvir. Porque às vezes nós pedimos para Deus uma coisa e Ele fala outra. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os planos de Deus não são os nossos planos. Estamos naquela live, naquela vibe, vamos dizer assim, né? Com a fala do jovem aí. Nós estamos naquela vibe, indo naquela. Não, a igreja prega bênção, o irmão prega bênção. Eu vou na igreja, vou receber uma bênção. Irmão, quem serve a Deus verdadeiramente, aleluia, não tem Deus toda hora batendo nas suas costas, chamando de lindinho, não, de gatinho, não. Deus tem hora que Ele te dá um beliscão e te diz para você tomar jeito. Deus tem a maneira certa de falar com o seu povo. Pastor, mas nós estamos no tempo da graça. Irmão, no tempo da graça, lê a Bíblia, nos evangelhos é pior do que o tempo da lei, porque o tempo da graça, se você olhar e desejar no coração, já pecou. No tempo da lei tinha que consumar o ato. No tempo da graça, olhou, desejou, pecou. O mesmo Deus. Quando eu leio na Bíblia que Deus diz assim, ó, eu sou Deus e não mudo. Eu não consigo ver duas partes na Bíblia. Eu consigo ver um Deus que fala em todas as épocas. Pastor, mas Jesus veio e morreu na cruz, sim, para mim e você ser salvo. Mas Ele não vai passar a mão no pecado. Ele não vai deixar de qualquer jeito. Porque se continuar no pecado, se Jesus voltar, não sobe. Eu posso amar o pecador, mas concordar com o pecado dele, eu me torno conivente com o pecado dele. Não posso concordar, não posso. E se eu não julgar, se eu não fazer algo, Deus vai fazer. Porque Deus é justo. O homem não consegue fazer tudo aquilo que Deus quer que ele faz, mas Deus nunca vai deixar de fazer o que tem que ser feito, irmão. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está olhando o povo do céu lá na época de Abacuque de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito, e Deus está dizendo assim: eu estou em silêncio, Abacuque, porque eu estou preparando algo para colocar esse povo no prumo. Então tem hora que a porta fecha, irmão. Não é porque Deus não te ama. Pelo contrário, Ele te ama. E Ele vai permitir a porta fechada para você rever o seu caminho, para nós revermos os nossos conceitos, para nós tomarmos algumas decisões, para nós mudarmos a nossa mente.
Nem todas as vezes Deus vai abrir porta. Eu posso sair daqui e ir lá em outro país, atrás de um pregador, para receber uma oração de uma porta aberta. Se Deus não quiser abrir, quem é o pregador para orar, para fazer essa porta abrir? É Deus soberano sobre todas as coisas. É Deus que faz sobre todas as coisas. Então Abacuque olha e diz: Deus, como o Senhor vai usar a Babilônia para nos punir? Ele entra em choque. Por quê, irmão? Quando o crente recebe uma profecia assim, ó, Deus vai abrir a porta, Deus vai te honrar, Deus vai fazer milagre, glória, glória, aleluia, né? Fica feliz, anima, começa a vir para a igreja. E quando Deus fala que está vindo um vento aí, uma porta está se fechando, Deus está permitindo as coisas chegarem, e aí? Você vai trocar de igreja? Você vai trocar de Deus? Você vai trocar de fé? Você vai parar de orar? Irmão, Deus nunca perdeu o controle da terra. Apesar que pareça que Deus está em silêncio e permitindo algumas coisas, não quer dizer que Ele não está vendo, não quer dizer que Ele não vai agir, não quer dizer que Ele não vai operar. Então ele fica, irmão, meio confuso com tudo aquilo. Ele passa do momento do silêncio de Deus, agora ele ouve Deus falar, agora ele vai para uma outra fase, pela confusão da sua cabeça. Ele fica meio confuso com tudo aquilo, e ele começa a perceber, irmão, que Deus não estava falando por falar, Deus ia cumprir tudo aquilo. Então, querido, se ele já estava angustiado, se ele estava triste, aumentou a tristeza do coração dele, a angústia do coração dele. Então, querido, ele passa do capítulo 1, ele vai para o capítulo 2, e ele vai para um lugar. Alguns dizem que ele foi para uma torre de vigia. E ele ficou indignado, ele queria ouvir Deus falar com ele. Ele queria ouvir Deus falar com ele nitidamente. Ele não aceitava que Deus ia permitir a prova chegar na casa dele. Que Deus é esse que vai deixar chegar a prova na nossa nação? Que Deus é esse que vai permitir nós passar o que vamos passar, o que Deus tem falado? Agora, ele sobe em uma torre, e ele fica olhando para o céu, e ele fica procurando a voz de Deus, Deus falar com ele. E de repente Deus vem e fala com ele: olha, escreve em uma tábua, bem grande, bem legível, para quem passar de longe que possa ler. Eu imagino que quando Deus fala assim com ele, ele poderia dizer: lá vem Deus nos salvar agora da mão de Babilônia, lá vem Deus fazer algo para nos salvar da Babilônia. Não, Deus vem falar para ele que Deus ia punir a Babilônia. Porque, irmão, ele diz: Deus, como é que o Senhor permite um povo mais impuro do que nós nos punir? Porque na mente dele era Deus que tinha que punir eles, não Deus permitiu o inimigo punir a vida deles. Então Deus começa a falar os 5 ais para a Babilônia. Você pode ler o capítulo 2, Deus fala os 5 ais para a Babilônia. E Deus vem falando com a Babilônia, e Deus vem falando com a Babilônia. Nesse momento, irmão, eu vejo um crente que está olhando para um Deus que talvez ele não conhecia. Talvez ele não conhecia essa parte de Deus, do juízo de Deus. Ele só conhecia o Deus que tirou eles da terra do Egito, que prometeu uma terra que manava leite e mel. Ele não conhecia, talvez, meu pensamento, um Deus que podia punir alguém. Porque tem muitas pessoas, irmão, que acham que Deus não tem isso não, que Deus não pune ninguém não.
Irmão, se você for ver no Novo Testamento a parábola do rico e de Lázaro, você vai ver, irmão, ali Deus mostrando que Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele também é um Deus de justiça. E Deus está dizendo para um povo duro de coração, que não ouviu os profetas antes de Abacuque, que matou os profetas antes de Abacuque, que cortou profeta no meio, que amarrou profetas nas rodas, que prendeu profetas na prisão. Agora Deus vem dizer para Abacuque: a maldade desse povo chegou até mim, e eu vou puni-los. Aleluia, oh glória a Deus. Deus está dizendo para Abacuque: eu usei de misericórdia até hoje, mas a partir de hoje eu vou punir. Aí eu fico pensando a mente de Abacuque, irmão, ele inserido nesse contexto, ele pensando: mas espera aí, eu não persegui ninguém, eu não fui mal, eu não fiz nada de maldade, eu não fiz, aleluia. Então eu olho para Abacuque, irmão, e eu vejo Abacuque como alguns crentes tendo que passar por algumas provas, não por causa dele, mas por causa de alguém na sua família, mas por causa de alguém no seu trabalho, mas por causa de alguém no seu próximo, alguém passando prova, passando situação difícil, por causa de alguém que está próximo, aleluia, que não quer se converter, que não quer se entregar a Deus. E você olha e diz: peraí, Deus, por que é que eu tenho que passar isso? Por causa dessa pessoa que não quer nada com o Senhor. Por que é que eu tenho que passar isso, Senhor? Por causa dessa pessoa que não quer andar na sua presença, aleluia, oh glória a Deus. Mas Abacuque, irmão, ele vai entendendo, ele vai entendendo. Então agora, de um homem que viu o silêncio de Deus, que estava confuso, vem uma presença dentro do coração de Abacuque. Alabacou Madarassúbia. Agora Abacuque não indaga, Abacuque não fica, irmão, mais perplexo. Agora Abacuque não está mais desesperado. Eu creio que a alma de Abacuque começa a descansar. O homem que estava desesperado começa a compor um louvor, um hino, um poema. E ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da tua misericórdia. Oh, que manto calabaçobe arabai. Ele pensa: o Deus de ira está falando que vai punir, mas Ele também é o Deus de misericórdia. Pastor, me faz entender isso aí que eu não estou entendendo. Sim, meu irmão. No tempo em que a Síria estava perseguindo o povo de Deus, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, Deus sempre usava de misericórdia, aleluia. No tempo em que Acabe e Jezabel eram profanos, e Deus permitia que o inimigo assolasse aquele povo, e a fome veio no meio daquele povo, aleluia. Deus se pôs como Deus de misericórdia. Pastor, que é isso? Eu vou te explicar agora. Estava Eliseu andando, e de repente vem a mulher de um profeta
profeta e diz: olha, Eliseu, o meu marido morreu e agora eles querem meu filho, aleluia, para pagar a dívida que ficou do meu marido, aleluia. Ela procura o profeta. Deus está punindo a terra, mas o profeta está ali e clama o Deus de misericórdia e diz para a mulher: vai para a tua casa, pega vasos emprestados e não pouco, e deita o azeite dentro dos vasos, porque o azeite não vai parar enquanto tiver vasilhas, aleluia. Oh, glória a Deus. O Deus de misericórdia, Ele é Deus também no meio da ira. O Deus da ira também faz misericórdia no tempo da sua ira. E eu vim nesta noite aqui, irmão, falar com alguns crentes, aleluia, que está vivendo um momento difícil, uma porta aberta, talvez está passando algo que não está percebendo. Eu quero te dizer, meu irmão, que o Abacuque escreveu, aleluia: lembra-te da misericórdia no tempo da tua ira. Talvez tenha algo dentro da tua casa que Deus não se agrada, talvez tenha algo no teu caminho que Deus não se agrada, mas Deus vai usar de misericórdia no meio da sua parentela, no meio da sua empresa, no meio da sua casa, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que Deus é Deus de misericórdia. Aleluia. Se você olhar, irmão, para a Babilônia, foi cativo, e lá na Babilônia estava Daniel e os seus 3 amigos. Daniel se tornou governador daquele lugar, se tornou um homem muito importante. Não tenha medo da ira de Deus, igreja. Tenha respeito, porque quem tem medo vive no medo e nunca cria respeito. Se você está passando em alguma situação na tua vida que você entende que Deus está apertando por causa de alguma mudança, talvez sua, minha, talvez alguém dentro da tua casa, Ele também é Deus de misericórdia. Ele é Deus para levantar as mãos no meio da luta, no meio da prova, e abrir uma porta para você. Ele é Deus para ouvir a tua oração, aleluia. Aí, querido, Abacuque entende a palavra de Deus, ele entende a mensagem de Deus. Então Abacuque, ele vem, aleluia, e escreve na sua palavra, aleluia, no capítulo 3, versículo 17: porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, e não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ai, camandarabalabasúbia, oh glória a Deus, para cantar o hino do nosso irmão que cantou aqui, os varões cantou, aleluia, do Adelino Marçal, de dizer que se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua Deus, aleluia. É só quem se alegra na sua salvação, é só quem se alegra pelo seu nome ter escrito no livro da vida, é só quem se alegra no Deus que o serve. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. E aí, você vai parar de vir à igreja porque a porta fechou? Você vai parar, encostar a sua chamada só porque Deus não está correspondendo à sua expectativa?
Você vai mudar de opinião para com Deus, só porque Deus não ouve a tua oração nesse momento. Deus está ouvindo, Deus não é surdo. A Bíblia diz que Deus não, os ouvidos de Deus não estão tampados para que não possa ouvir, e nem sua mão encolhida para que não possa estender ao seu povo. Deus te ouve, mesmo no momento em que Ele está em silêncio. Aleluia, oh glória a Deus. Abacuque entende, meus irmãos, que Deus vai punir a terra sim, mas que Ele também vai usar de misericórdia. Ele vai abrir a porta para o justo. Porque, pastor, me explica isso, aleluia. Aí nós vamos, meus irmãos, para o versículo tema de Abacuque, onde ele fala: o justo viverá da fé. Aleluia, glória a Deus. Se eu não me engano, em Gálatas está escrito: oh glória, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Oh aleluia. Usar a fé na hora que está bem é bom, usar a fé na hora que a porta se abre é bom, mas eu quero ver ter fé na hora que as coisas estão difíceis, na hora que te esquecem, na hora que viram as costas para você. Eu quero ver esta hora, aleluia. Mas eu estou diante de uma igreja que não vai perder a tua fé, que não vai recuar a sua fé, ainda que a figueira, oh glória, não está produzindo, ainda que há silêncio, ainda que há aperto, ainda que há prova, continuará a ser crente, continuará na presença de Deus, continuará servindo, continuará nos pés do Senhor, continuará na presença de Deus. Eu quero saber se você quer permanecer na presença dEle. Não é bom ouvir uma mensagem dessa, e para mim pregar ela também não é bom. Mas numa época que vivemos, onde a palavra de autoajuda tomou conta da boca dos pregadores, onde o evangelho do triunfalismo já tomou conta das igrejas. Você sabe por que o povo chegou a esse ponto? Porque eles não queriam ouvir o conserto de Deus, eles não queriam ouvir a palavra da verdade, eles queriam ouvir o que amassageava o seu ego, eles queriam ouvir técnicas, eles queriam ouvir fórmulas, eles não queriam ouvir Deus falar. Ei, laçu que mantarabagai, de calamadarabaçubi cantarabagai. Deus te exorta nesta noite a não perder a fé, a não abandonar a fé, nesse momento de silêncio, nesse momento de porta fechada, nesse momento que te apontam o dedo, te criticam. Aleluia, porque nós estamos acostumados a bater nas nossas costas e dizer: você é bom, você é o cara, você faz, você não sei o que. Mas quando a multidão vira as costas e diz: você é o culpado, você não está fazendo certo, você não é lá bem aquilo que estão dizendo, você é isso. Nossa geração não suporta ouvir crítica, nossa geração não suporta ouvir não de Deus, nossa geração não suporta ouvir o silêncio de Deus, nossa geração não suporta. Mas dessa igreja eu tenho certeza que Deus está levantando uma geração de um povo que diz: Deus, ainda que o Senhor se cala, eu continuo a ser crente, ainda que o Senhor não fala, eu continuo vindo na igreja, eu chego mais cedo porque eu te amo, eu te adoro porque eu te amo, eu te louvo porque eu te amo, não é por conveniência, eu não vim aqui por conveniência, Jesus. Pastor me ensinou uma técnica.
E eu achei até boa. Falei, que inteligência a sua. Ele falou, pastor, os assembleanos não querem mais ouvir ensino. Sabe o que eu fiz? Nós aumentamos a igreja, ficou um fundo legal. Fizemos a cozinha abençoada. E mudamos o nome de culto de ensino para culto da palavra, porque tem que maquiar, né? O povo gosta da mentira, daquilo que não é. Não estou falando que é mentira o que ele disse, mas tipo assim, eu não vou pôr ensino senão o povo não vem. Se o povo não vai no ensino, é que o povo não quer aprender. O povo quer ser enganado pelas falácias da vida. O povo não quer ouvir a palavra da verdade, não quer mudar. Primeira técnica, culto da palavra. Segunda, essa o Senhor vai surpreender. Foi, fala. Nós começamos a fazer a janta para as crianças. Acabavam os cultos, as crianças iam tudo para o fundo do jantar. Aí os pais pensou, né? Eu não preciso chegar em casa mais cedo, fazer janta, levar para dar janta para os meus filhos, que às vezes não dá tempo de ir para a igreja, então meus filhos já jantam na igreja. Aí um pai escapava e ia jantar também. Porque sempre acontece, ou não? Sentiu o cheirinho? Ai, um arrozinho sendo fritado ali antes de começar a jogar água ali, sabe? O alho sendo fritado. Aí o cheirinho vinha. Aí eu vim buscar meu filho. Aí o irmão constrangido, você não quer jantar, irmão? Ah, irmão, eu não queria, mas você, né? Você me chamou. Olha que técnica, irmão. Resumindo, começaram a abençoar. Aí todo mundo, não que eu não vou fazer, irmão, eu queria fazer para a igreja, mas a intenção é uma ratoeira. Vou pegar. Aí ele teve uma ideia. Quando ele foi lá, viu 20 pais lá no fundo jantando, né? Chegava a fungar. Ele falou, por que não fazer para a igreja dele, pastor? De 50 começou a dar 300 no culto de ensino. Eu fiquei com a vontade de fazer uma pergunta para ele. O dia que eu ver ele, eu vou fazer uma pergunta. Falar, pastor, se o senhor suspender a janta por um mês, será que vai ter esse monte de gente no culto de ensino? Ou vai voltar aos 50? Isso me mostra, irmão, que nós precisamos fazer marabalismo para trazer o povo para a igreja. Para o povo sentar 1h30, 2 horas para ouvir a palavra. Esse dia eu vi na internet um irmão que ele se chama de pastor, para mim eu não considero. Ele apareceu, não era a igreja, era um lugar que eles alugaram, e ele apareceu de Batman. Teve um irmão que ele veio numa corda, ele veio, parou em cima do altar. Foi sangue de Jesus. Eu estou feliz, sabe por quê? Hoje deu mais gente do que os outros dias. Sinal que vocês não estão rejeitando a palavra do pastor. E eu estou triste porque os outros dias deu pouca gente. Sinal que está faltando um pouco mais de comunhão, união, tá junto. Deus não precisa fazer artifícios para você continuar na presença dEle. Deus não precisa fazer chantagens de palavras emocionais para você continuar orando. Eu oro não para a porta abrir, eu oro porque eu amo Deus que me ouve. Eu não venho na igreja porque eu tenho um chamado, eu sou pastor. Eu venho na igreja porque Ele me salvou.
e o céu escreveu meu nome no livro da vida. O meu prazer é de estar na presença dEle. Eu não vim fazer amigos da igreja, eu não vim fazer um contato de relacionamento. Lógico que isso faz parte, isso é bom, é maravilhoso, mas eu vim, aleluia, porque a mesma intenção de Abacuque, oh glória a Deus, aleluia, ainda que a figueira não floresça, aleluia, nem haja fruto na vide, não importa se a porta fechar, não importa se fazer o que fizerem, eu vou continuar na presença dEle, eu vou continuar firme na presença dEle. É isso que Deus quer de mim, de você, é isso que Ele quer de nós. Aleluia. Ele não quer que você escolhe culto, Ele não quer que você escolhe pregador, Ele não quer que você escolhe quem está na nave, quem está na porta. É um tal de olhar o defeito do outro, o pecado do outro, e não olhar o seu, não olhar a sua arrogância, não olhar a sua hipocrisia. É tempo de nós olharmos para nós e não julgar os outros, que nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para amar, para abraçar, para orar. Quando o amor vai embora, fica a petulância, fica o julgamento, fica o apontamento de dedo, fica a prepotência de se achar que é melhor do que o outro. Mas Jesus não quer isso. Jesus quer um povo que o adora voluntariamente, um povo que o adora voluntariamente. Não adianta eu adorar, cantar a Deus e não cumprir a palavra. Eu tenho que cumprir a palavra, irmão. Eu tenho que viver a palavra. Pastor, como que eu faço para viver a palavra? Ler, tem que ler. Ela tem que ser aberta, não só no Salmo 91 ou no 23. Ela tem que ser aberta, irmão, aleluia, em toda a Bíblia. Ela tem que ser aprendida. Você tem que comer dela para viver a vontade de Deus. Pastor, se eu viver a vontade de Deus, eu vou ser rico e milionário. Irmão, se Deus tem para a tua vida, receba e vai ser. Se Deus não tem para a tua vida, continua sendo crente, continua sendo firme, aleluia, porque tem pessoas, irmão, no satanismo que é rico, milionário também. Isso não quer dizer de espiritualidade coisa nenhuma, isso aí é decisão. Quem decide mudar de vida, aleluia, em todas as áreas da sua vida, não quer dizer que eu vou ser mais dizimista, que eu vou ser mais crente, que eu vou ser isso, aquilo, que tudo de bom vai acontecer na minha vida. Eu tenho que ser crente, fiel. Sabe por quê? Porque eu entendi o meu chamado. Eu entendi a voz do Deus que me chamou para ser salvo. Se você está nessa terra, irmão, de olho naquilo que ela te oferece, cuidado, você pode perder o foco da tua salvação. E o plano de Deus para você é ser salvo. Você sabia que o plano de Deus para a tua vida, o plano maior, o central, não é que você seja rico, não é que você seja próspero? Pastor, o senhor está contradizendo. Não estou, porque tudo isso já está na Bíblia. Deus disse para Adão: dominai, sujeitai a terra. Ou seja, ela é sujeita a você, você domina ela. O que ela produz você domina, ele não domina você. Não é o dinheiro que te domina, não é a riqueza que te domina, não é a fama que te domina, é você que domina. Se você aprendeu a dominar e ainda continua com o nome escrito na vida, no livro da vida,
Você pode dar glória a Deus e viver uma vida feliz. Mas se o dinheiro, a riqueza ou a vontade de ter está te dominando, cuidado. Você pode perder o foco do céu e viver pelos frutos dessa terra, viver pelos bens dessa terra. Você sabia que Jesus não olha diferente aquele que tem dons espirituais daquele que não tem nenhum dom espiritual? Jesus vê tudo igual, irmão. Ele é Deus de misericórdia. Não, eu tenho o dom de cura, de libertação, eu sou mais especial para Jesus do que o irmão. Não é. Você só vai ter uma coisa a mais para ser julgado no dia. Só vai ter uma responsabilidade para dar conta naquele dia. Mas que você não é diferente do outro, não é. Não porque eu tenho o dom da fé e eu sou bem, sou próspero, eu sou melhor do que o irmão. Se você é melhor do que o irmão na sua cabeça, para o pastor, para a igreja, para Jesus, você não é. Somos iguais perante o Deus que nos chamou. A Bíblia diz: ai daquele que é melhor não ter. É melhor não ter dom do que ter e viver uma vida de egoísmo. Jesus te chama para a cruz novamente, irmão, para viver um evangelho genuíno, sem firula, sem bagunça, sem barabalismo. A Bíblia é simples. Eu não preciso chegar aqui e falar coisas complicadas para a igreja. Jesus não fez isso. Jesus disse: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu quero dizer para os pastores, pregadores, presbíteros, diáconos: não precisa, irmão, você preparar uma mensagem mais top da terra. Você precisa ter Deus na tua vida, é o suficiente. Abrir a boca e deixar Ele falar. O que manda é a graça, irmão. É a graça que um tem para pregar e o outro tem mais conhecimento, mas não tem graça. Ter para cantar e o outro não ter graça. Não, a minha voz é bonita, eu sou bom, eu canto bem, eu toco bem, mas não tem graça. Não sentimos emocionalismo, não sentimos presença. Se você tem a presença, mesmo desafinado, toca o coração de Deus. Porque Deus não é um instrutor de música para ver se você está cantando afinado ou não. Ele quer ouvir a sua adoração. Para os irmãos que cantam aqui, é lógico, eles têm isso, eles trabalham com isso, eles foram chamados para louvar. Mas o que Deus quer de você é sinceridade, andar na sua presença, fazer a sua vontade, cumprir a sua vontade. Gostaria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. Vou concluir. Sabe o que aconteceu com Abacuque? Mesmo sabendo que Deus ia pesar a mão dele através dos babilônicos, ele se alegrou na presença de Deus. Você consegue se alegrar no meio dessa prova que você está vivendo? Você consegue exultar a Deus no meio desse caos que se formou na tua vida? Araba calabaçúpia. Você consegue nessa noite trazer o seu coração na presença dEle? Irebecom mandaia canta la súbia. Jesus quer que você reveia os seus conceitos esta noite. Jesus quer que você veja não a sua vida próspera, mas a sua vida com Ele, a sua intimidade com Ele, aquele momento que você tem com Ele. Você está olhando para Ele ou para alguém? Você está indo para a presença dEle, ou alguém está te impedindo de estar na presença dEle? Jesus quer que você olhe para Ele hoje
e que você se rende a Ele perante a sua presença. Ele quer que você se entregue a Ele. Ele quer que você torne a fazer uma aliança com Ele. Vem cá, Hudson, vem louvar um louvor. Vou louvar um louvor aqui. Eu quero chamar à frente aqui, irmão, aquele que diz: Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu estive longe, mesmo estando no meio. Eu estive disperso, mesmo vindo à igreja. Eu não estive cumprindo o meu chamado, mesmo tendo um título. Mas hoje eu quero, Senhor, renovar a minha